minha vida sempre. Som, teste, ei. Tá dizendo. Oi, ligou. Som, teste, ei. Som, teste. Alô, testando o som. Oi, som. Oi. Beleza, show. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Som, oi. Som, teste. Oi. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma vez podermos estar na sua presença, na sua casa, nesta casa que a Bíblia diz é casa de oração. Então vamos começar orando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por mais esta manhã que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo teu projeto,
pelo teu plano em nossas vidas. Obrigado pela igreja. Obrigado porque em meio a tantas lutas e dificuldades, nós podemos crer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não importa as lutas, as perseguições, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, te louvamos, ó Pai, por cada família que o Senhor está abençoando, que o Senhor está salvando, resgatando. Ó Deus, glorificamos o nome do Senhor, porque só o teu poder, só o teu evangelho, o evangelho de Cristo tem resgatado vidas, tem restaurado pessoas. Ó Deus, nós também estamos aqui, ó Pai, pedindo que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Ó Deus, molda-nos na tua presença. Queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres de oração, ó Deus, de intimidade com o Senhor. Ó Pai, queremos deixar a nossa marca, a nossa influência como luz do mundo e sal da terra. Senhor, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo impedimento, toda distração. Leva cativa a nossa mente, o nosso coração ao teu trono, para te adorarmos, para te louvarmos e recebermos do Senhor, através do teu Espírito, da tua palavra, aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Fazer discípulos de todas as nações e de fazer discípulos de todas as nações e de fazer discípulos todas as nações.
assentar-se, meu amado. Olá, o nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Terça-feira, dia 26, tivemos mais uma marcha para Jesus, no aniversário de Campo Grande. Confira! O céu encoberto e o tempo frio não espantaram os milhares de fiéis que estavam concentrados na Praça do Radioclube em Campo Grande. O motivo dessa multidão reunida aqui está estampado na cabeça. Essa foi a 19ª edição do evento. A data escolhida não é por acaso. E por aqui não importa o nome da igreja. O importante mesmo para eles é pedir bênçãos à cidade morena e demonstrar a fé. Você acha que uma criança pode ter uma experiência de entrega de vida a Jesus verdadeiramente? Claro que sim, e pode ser uma pessoa muito usada, como por exemplo o pastor Billy Graham, um pastor que levou milhões de pessoas a Jesus e que entregou a sua vida através de um professor da escola bíblica dominical, ainda menino. Por isso, o Mini convida aqueles que têm idade entre 8 e 13 anos e que já entregaram suas vidas a Jesus a fazerem as inscrições para o curso de batismo. Mas atenção, eles devem vir acompanhados dos seus pais. O curso terá início no dia 14 de setembro, às 10 horas. E é preciso que as inscrições e entrevistas sejam feitas anteriormente. Fiquem atentos, porque as inscrições da faixa etária de 8 a 9 anos serão feitas com o pastor Aldezir e dos pré-adolescentes com a tia Tati. No Centro de Ensino Musical aqui de nossa igreja, oferecemos aulas em grupo e individuais, de técnica vocal e instrumentos, com diferentes níveis de ensino. Esses cursos não são restritos aos membros da igreja ou células. Se você quiser, pode indicar para algum amigo uma oportunidade para semear. Pense e ore sobre isso. As aulas estão a todo vapor, então não perca tempo. Faça sua matrícula na Secretaria do SEM, que fica no 3º andar de nossa igreja. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. A chegada de um bebê torna um lar cheio de alegria. E em gratidão a Deus por essa demonstração de amor, pais cumprem a ordem assim como foi Jesus em Lucas 2:22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Sendo assim, o Mini promoverá mais um culto de consagração de crianças, no dia 25 de setembro. Faça sua inscrição no site da igreja até o dia 14. Vem aí a Conferência Missionária 2014, com o tema Sim, Somos Todos Convocados, de 12 a 14 de setembro, aqui na nossa igreja. Os preletores serão Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, e Pastor João Marcos, diretor executivo da JMM, Junta de Missões Mundiais. E ainda teremos muita música, dança, teatro, workshops e muito mais. Você não pode perder. Prepare-se para esses dias abençoados e já ore para que Deus confirme em seu coração a sua oferta missionária de fé para o próximo período. Venha, esperamos você, sua família e amigos. Atenção, juniores, adolescentes, jovens e adultos.
Estão todos convidados para o 8º Congresso dos Homens Batistas do Mato Grosso do Sul, que começa na próxima sexta-feira, dia 5, ali na 2ª Igreja Batista. O preletor será o pastor Nivaldino Bastos, da 2ª Igreja Batista de Irajá, Rio de Janeiro. Inscrições e mais informações pelo telefone 3324-3737. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, terça-feira retornaremos com o nosso Tadel, às 19h30. E contamos com todos os coordenadores, supervisores, líderes e seus liderados, porque somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do Senhor Jesus em cada coração nesta manhã. Que gostoso estarmos aqui na presença do nosso Deus para compartilhar com as crianças, ministrar sobre suas vidas aquilo que Deus tem falado conosco. E hoje o nosso tema, né, é continuando estudando sobre Jeremias, na casa do oleiro. Hoje todos nós vamos conhecer o trabalho do oleiro. E esse é o convite que Deus fez a Jeremias, convidou ele para ir na casa do oleiro, para conhecer como se forma o vaso. Então, pega aquele barro, amassa, se o vaso está quebrado, amassa e faz tudo de novo. E é interessante que o vaso ele sai conforme o molde das mãos do oleiro. Isso que eu achei mais interessante quando eu li essa palavra, né? Essa ilustração que Deus deu a Jeremias. E é isso que nós precisamos, que as nossas crianças e pré-adolescentes sejam moldados, sejam transformados nas mãos do Senhor, que elas tenham o caráter de Cristo, que elas sejam semelhantes a Jesus Cristo, para que elas sejam uma geração abençoada, para que elas sejam uma geração que pregue a verdade e a palavra do Senhor. E que mãos que nós poderíamos estar melhor do que as mãos do Senhor. Não existe mãos melhores para nós estarmos sendo moldados e trabalhados do que as mãos de Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé para a gente ler o nosso versículo de hoje. Nossos facilitadores também já podem vir à frente. Vamos ler o nosso versículo de hoje? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Jeremias 18:6. Então, andar com Deus é saber que Ele age conforme a sua vontade. Nós precisamos estar no centro da vontade do nosso Deus. Amém? Estenda suas mãos de bênção. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nós estamos nas tuas mãos, nessas mãos maravilhosas do Senhor, para que o Senhor transforme a nossa vida a cada dia mais, para que estejamos dentro da tua vontade. Deus, em nome de Jesus, ministramos tua bênção sobre cada família aqui representada, que sejam famílias fortes, tementes ao nome do Senhor, que cada família seja, Senhor, a moldura de Cristo, que todos sejam transformados para a tua glória. Deus, em nome de Jesus, que as crianças e pré-adolescentes recebam a palavra do Senhor nessa manhã, em uma terra fértil, onde a tua palavra possa produzir muitos frutos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite. Nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui nessa manhã, que é um presente do Senhor estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber então com alegria os pré-adolescentes e depois as crianças.
Uma salva de palmas para as nossas crianças aqui. É uma coisa muito linda, não é, irmãos? Ver as nossas crianças crescendo no temor de Deus. Podem assentar-se. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que bom ver vocês aqui e juntos vermos as coisas grandes que Deus tem feito. Eu tenho duas ênfases para fazer. A primeira, irmãos, quantos de vocês que estão aqui são líderes de célula? Levante a mão. Temos alguns aqui, ali, muito obrigado. Vocês lembram-se que o nosso Tadel era mensal no terceiro domingo, nesse horário, culto das 10. Era muito bom. Só que agora, todas as terças-feiras, por incrível que pareça, nós temos mais pessoas no Tadel semanal do que tínhamos no Tadel mensal. Olha que coisa deliciosa. Nós oramos, irmãos, por cerca de 6 meses, pedindo: Deus, dá-nos direção. E nós tínhamos receio de começar o Tadel, porque terça-feira, toda terça-feira, difícil, não é? Para algumas pessoas. Mas o nosso discipulador disse: olha, é melhor começar com pouca gente, fazendo o que é certo, do que você ter muitas pessoas fazendo aquilo que não é o melhor. E aí, nós em oração, incentivamos os irmãos, e pela misericórdia de Deus, temos mais frequência hoje, na terça-feira à noite, só líderes em treinamento, núcleo da célula, do que tínhamos uma vez por mês. Estamos muito felizes, e terça-feira que vem estaremos aqui juntos no Tadel. Cada Tadel tem sido muito abençoador, esclarecedor. Nós estamos indo devagarinho, passo a passo, na orientação do que faz um líder, o líder em treinamento, o supervisor. Está sendo maravilhoso. Vocês estão vendo aqui na frente, na plataforma, pilhas de livros, tá certo, irmãos? O nosso tempo a sós com Deus é o tema dos 40 dias de jejum e oração. Esse livro é escrito pelo pastor Edson Queiroz de Oliveira, com quem eu caminho em discipulado. Toda quarta-feira, 5 horas da manhã, eu me encontro com o pastor Edson. Ele lá em Santo André, São Paulo, e eu aqui em Campo Grande, através da internet, o Skype. A gente se vê, a gente se fala. E às vezes que eu vou para São Paulo, então temos um tempo de qualidade juntos. Ele escreveu, e o título é TSD, Tempo a Sós com Deus. Ele pediu a permissão do pastor Abe Huber, e a tônica, a ênfase é crescendo no conhecimento, intimidade e comunhão com Deus. Nós vamos começar agora. Geralmente fazemos isso em agosto, porque dessa vez nós queríamos que os 40 dias de jejum e oração cobrisse essa reta final das eleições. Vocês veem que as coisas estão pegando fogo, não é verdade? E nós precisamos orar muito. Nós corremos vários riscos. Esse tempo é muito importante para nós, e então nós estaremos fazendo nesses dias. Isso vai incluir, inclusive, o dia 5 de outubro, que é o primeiro dia de oração. Começando amanhã, pararemos no dia 10 de outubro. O livro está escrito na capa R$7. Para nós, a nossa igreja vai pagar o frete para que a gente venda pelo preço de capa, é preço de custo para nós. E então todos os irmãos devem comprar. Se a família pode, cada um levar o seu, melhor, não é? Mas se a família quer comprar um só, compre. R$7. Nós vamos fazer da seguinte maneira: como tem que ser hoje, você pode vir e pegar o seu livro. Você que é responsável pela sua família, venha, pegue o livro, são R$7. Na saída, no balcão dos ministérios, você acerta. E há oportunidade, se você hoje está desprevenido, não tem os R$7, dá lá o seu nome e diz: olha, depois eu vou acertar. Mas eu preciso que vocês todos levem esse livro hoje, porque começa amanhã. E então, a nossa dica é: no discipulado pessoal, use o TSD. Nos cultos que nós temos na igreja, vamos usar o TSD. Então, vamos passar mensagens de WhatsApp, na internet, essas redes sociais com as quais nós temos bastante relacionamentos. Vamos ser edificados nesses próximos 40 dias por este livro. Agora, tem pessoas que não podem jejuar. As grávidas não podem, as pessoas que têm problema de algumas enfermidades, não é conveniente que jejuem. Mesmo aqueles que não jejuarão, mas comprem para, em oração, caminharem juntos estes 40 dias. A
proposta sobre o jejum, como fazer, também está escrito aqui, há uma orientação. Geralmente, a maior parte das pessoas não faz um jejum completo, 40 dias, mas tira uma refeição, ou tira 2 refeições, ficando apenas com uma. Isso é você e Deus quem decide, mas não deixe de participar dos 40 dias de oração, mesmo que você não jejue, 40 dias de oração, e vamos compartilhar esta ferramenta com toda a igreja. Ok, nós queremos chamar aqui agora, pastor Marcos vai ficar aqui na plataforma. Nós reabrimos a nossa assembleia, agora são 10 horas e 28 minutos, do dia 31 de agosto, para recepção de novos membros. Tivemos membros ontem por batismo, e hoje eu vou chamar aqui à frente, o pastor Marcos vai cumprimentar. Você aplauda só no final. São irmãos que vêm por declaração de fé, isso é, de outras igrejas evangélicas, e irmãos que vêm por transferência de outras igrejas batistas. Então, o parecer aqui está, vou ler direto os nomes. Então, nossa igreja recebe hoje, já participaram da nossa reunião, vários desses irmãos estão lá na escola do discípulo, não vão vir aqui à frente, porque estão lá tendo aula no primeiro andar. Aira da Costa Honorato Odacura, Alexandre Cardoso de Oliveira, Alzirlei Mendonça Acosta, Fábio Vieira Rodrigues, Flávia Januário Santana Rodrigues, Isabela Santana Rodrigues, Isabela da Silva Rocha Gonçalves, Issau Odacura Júnior, Ivete Machado de Matos, Karen Feliciano Alves da Silva, Nicolas Pedroso Peterli, Rebeca da Costa Loureiro e Richard Gray Vieira dos Santos, por declaração de fé. Os que estiverem podem vir à frente. Por transferência, Adriana Gonçalves Guerreiro Durê, Alana de Oliveira Farias, Fabiana Raquel de Souza, Franciele de Lima Aguiar, Gislene dos Santos Oliveira, Hélio Mera de Assis, Jennifer Mary Lima de Aguiar, Leonardo Martinez Lourenço de Oliveira, Noemi Assis Silva Oliveira, Pamela Cristina de Oliveira de Lima Aguiar, Suzilene Guimarães Ormonde e Valdecir Guerreiro Dure. Uma salva de palmas. São novos irmãos que Deus está trazendo para a nossa comunidade de fé. E uma notícia muito boa: todos eles, sem exceção, já estão numa célula. Diga glória a Deus. Isso significa que eles já têm mais relacionamentos, além aqui do grande culto, né, dessa grande celebração e festa, mas já tem um grupo pequeno para compartilharem a vida, para orarem juntos, ajudarem, serem ajudados e entrarem no discipulado. Alguns de vocês já começou a ser discipulado? Não. Estão bem novinhos? Ainda não, né? Mas vai chegar o seu dia. E nós esperamos que você diga sim, eu quero um discipulador, quero uma discipuladora, homem com homem, mulher com mulher, e para glória de Deus, eu também vou discipular. Eu vou ser alguém que vai fazer diferença na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, do estado, do país, do mundo, para a glória de Deus. Amém? Joia. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar agradecendo a Deus pela vida tão linda, tão importante desses irmãos. Nós entendemos que vocês oraram, vocês não fizeram uma escolha de trocarem de igreja como se troca de roupa. Vocês oraram. Cremos que Deus está nesse processo. Já devem ter dito para vocês, mas nós não somos perfeitos. Pelo contrário, somos bem imperfeitos, mas nós estamos buscando a Deus, queremos fazer da palavra a nossa regra de fé e de prática, desenvolver relacionamentos de amor, e a nossa comunidade quer ser apaixonada por Deus e por pessoas, e vocês fazem parte desse lindo projeto. Amém? Joia. Igreja, estenda a mão então sobre os nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra diz que é o Senhor quem acrescenta à igreja aqueles que são salvos. De igual maneira, aqueles, ó Deus, a quem o Senhor quer reunir no mesmo tempo, no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Que a vida desses irmãos e irmãs seja muito abençoada. Ó Deus, que o lar deles seja fortalecido pela Tua palavra. Que o testemunho deles em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, seja sempre percebido como pessoas que amam a Deus e amam pessoas. Senhor, o Senhor sabe, nós somos imperfeitos, mas queremos cooperar com esses irmãos e queremos que eles cooperem conosco, Senhor, para o crescimento qualitativo da igreja. Pessoas buscando a Deus, servindo a Deus, honrando o Senhor, dando bom testemunho, ó Deus, investindo na obra missionária. Nós queremos, Pai, que esses irmãos se sintam mesmo parte do corpo de Cristo nessa comunidade de amor. Pai,
ajuda-os nas suas lutas, nas suas dificuldades, dos seus grandes desafios, e que eles sejam muito, muito nobres em tudo o que pensarem, em tudo o que fizerem, para a glória de Jesus. Nós oramos em nome dele, amém e amém. Aplaudo o Senhor por essas vidas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês já podem descer, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Porque agora nós vamos celebrar um batismo. Você pode se assentar. Queremos convidar a discipuladora Luísa e a Jéssica, que vai estar sendo batizada. Um batismo desta manhã, mas como é importante, a Bíblia diz: há uma festa no céu por uma pessoa que se arrepende, amém? Glória ao nome do Senhor. Pastor Jean, uma salva de palmas ao Senhor. Rede Viva, avivando pessoas para a glória do Senhor. Vamos ouvir o testemunho da nossa irmã. Na minha vida sem Jesus, eu não tinha conhecimento do certo e o errado segundo a palavra de Deus. Não tinha esperança e confiança no futuro, que Deus já havia preparado para mim quando Ele me criou. Tinha muitas mágoas e ressentimentos na vida. Busquei a casa do Senhor por vontade própria, mas com a certeza de que o Espírito Santo já estava me chamando. Fui pela vontade de aprender mais sobre esse Deus maravilhoso, sobre a Sua palavra e com a vontade de seguir verdadeiramente os Seus mandamentos. Minha vida foi transformada e aos poucos eu perco a minha cegueira espiritual e amadureço a minha vida espiritual, buscando conhecimento e sabedoria na palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo me guie no caminho de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão apoiando a nossa irmã nesta decisão? Se coloquem em pé, amém, glória a Deus. Vamos ler aqui: o Senhor Deus é a nossa luz, o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Salmos 84:11. Jéssica, parabéns pela sua decisão. Nós te amamos muito e Deus te ama muito mais. Célula 94:200. Amém? Glória a Deus. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Jéssica, amamos vocês, seus amigos e irmãos da Célula 200. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Como é maravilhoso saber que você não está sozinha. Há uma família por trás te apoiando, te sustentando. A família de Deus estará sempre à disposição, e através do discipulado, olha que coisa linda, você poderá demonstrar o amor e o cuidado que você está recebendo para outra pessoa, amém? Glória a Deus. Como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja do Senhor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece aqui na igreja? Há mais ações da igreja alcançando vidas que os teus olhos talvez não estão vendo. Nesse próximo sábado, no presídio, teremos 13 batismos, 13 pessoas também se batizando. Não podemos tirá-las, uma salva de palmas ao Senhor. Não podemos tirá-las de lá para trazer para o batistério. Nós não temos essa permissão, mas podemos levar o batistério até eles, através de uma piscina inflável. Missionário tem que dar jeito para tudo. E nós vamos fazer uma linda festa ao Senhor lá dentro, porque até mesmo dentro do presídio a glória do Senhor está se manifestando. E no lugar onde há trevas, a luz resplandece mais forte. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? Precisamos continuar orando, investindo
no reino do Senhor. Você não está aqui, como você vai ouvir na mensagem, para ser um consumidor, mas você está aqui para ser um agente transformador, obedecendo a palavra do Senhor, colocando em prática tudo aquilo que Deus, através da igreja, está trazendo de orientação para podermos ganharmos esta cidade para o Senhor. Agora, um alerta para você: nós estamos vivendo um momento muito difícil na nação. Há uma perseguição religiosa, sim. Há muitos projetos de lei para impedir que o evangelho alcance pessoas. Por exemplo, se você agora entrar na notícia gospel, depois que você sair do culto, quando você tiver acesso à internet, você verá uma declaração do senador Magno Malta, e ele dizendo que há um projeto para ser aprovado no próximo mês, assinado pelo governo, onde será proibido falar de Deus ou de religião nos centros de recuperação, nos centros terapêuticos para recuperação de alcoólatras e drogados, sendo que o que mais recupera dependentes químicos e de álcool na nação é o evangelho. São centros terapêuticos que muitas vezes não conta com a ajuda do governo, mas conta com apoio, com o investimento da igreja. Através de dízimos e ofertas, a igreja tem feito a diferença nos presídios, em centros de recuperações, nas ruas. E há um projeto para proibir que se fale de Deus, de qualquer coisa que envolva religião nesses locais. Você concorda com isso? Então você tem o dever, porque somos cidadãos do céu, mas somos também cidadãos aqui na terra, e nós temos o dever de nos manifestarmos contra tantas leis que são contrários aos princípios cristãos, que são contrários à palavra e que são nocivos à sociedade e à família. Podemos nos manifestar através dos votos, podemos e devemos nos manifestar através da oração. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vivemos tempos decisivos na nossa nação, amém? E por isso o TSD é tão importante neste momento. 40 dias de jejum e oração, que nós vamos estar orando pela nossa nação. Há tantas igrejas se mobilizando, pastores se mobilizando e mobilizando suas igrejas para orarmos por este período de eleições, para que Deus possa se manifestar, amém? Temos oportunidade, 2 candidatos evangélicos, temos oportunidade de apoiá-los, de orar, mas a decisão de quem votar será sua, porque você tem a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo. Temos meios para pesquisar as propostas de cada um, e vamos declarar: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Deus está pronto para ouvir. Agora a pergunta de Deus para mim e para você é: você está pronto para orar? Você está pronto para se humilhar por esta nação, pela situação que estamos vivendo, a buscar a face do Senhor? E a cada um de nós fazemos a nossa parte, nos convertemos dos nossos maus caminhos, procurando os caminhos do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor agora, trazendo os dízimos e as ofertas, mas antes queremos conhecer os nossos convidados. Você que não é membro da nossa igreja, mas você tem frequentado, ou pela primeira vez você está vindo, ou já tem frequentado alguns outros cultos, está conosco, não é membro ainda da nossa igreja, mas você é muito querido, muito bem-vindo, amém? E nós queremos conhecer e cumprimentá-lo. Por gentileza, fiquem em pé os nossos convidados. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ali 2 jovens ali no fundo, ali uma senhora lá no fundo, mais alguém por aqui? Por aqui? Amém, que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo pela televisão e internet, seja também o nosso convidado para estar conosco aqui ao vivo e a cores, recebendo a bênção do Senhor, o nosso abraço, o nosso cumprimento em nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, e você tem a oportunidade de trazer
seu dízimo, a sua oferta missionária de fé, amém? E mesmo que você não veio preparado para trazer o seu dízimo e oferta, mas venha para se preparar para o jejum e oração e pegue o livro. Todos podem pegar, amém? Se você não pode acertar agora ali na recepção, na secretaria, você pode acertar durante a semana, assim que for possível, mas não deixe de começarmos juntos amanhã a participar desta campanha de jejum e oração, amém? Como o pastor Jesus disse, no discipulado você pode usar, nas reuniões de orações de manhã e à tarde que temos, está marcado no boletim os horários, você também poderá estar acompanhando, ou mesmo até na sua casa, na sua devocional, no seu TSD com Deus, amém? Vamos adorar ao Senhor. Ser a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses.
geração que o Senhor tem chamado, Pai. Os profetas que o Senhor quer usar nessa nação. Eis-nos aqui, Senhor. Não temeremos, porque sabemos que o Senhor vai à nossa frente, porque sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Deus. Por isso dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é o único Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dar vida e nos fazer novo e perdoar os nossos pecados. Sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti, Jesus. Por isso te adoramos e nos rendemos ao Senhor. Em nome de Jesus, confie mesmo todo o teu coração, confie toda a sua vida nas mãos daquele que é poderoso, nas mãos daquele que ama você acima de todas as coisas. Amém? Ele vai te usar, em nome de Jesus. De meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, ser amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que vem dos meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia. Você pode Amém. aplaudir ao Senhor. Só Ele é digno. Amém. Glórias a Deus. Pode assentar-se, irmãos. Lembrando você que ainda não pegou o seu TSD, pode pegar, não é? Depois você acerta, passe ali no balcão e diga: olha, eu quero acertar agora, ou se você não pode, eu vou acertar depois, anote ali o seu nome. Como eu disse, o frete nós estamos pagando para que fique preço de custo, está na capa R$7. Meus amados, fechemos nossos olhos, vamos orar, pedindo que Deus nos oriente, nos ajude, nos assista nesse momento que vamos repartir a palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos por Tua causa. Pai, nós precisamos de pessoas, precisamos de relacionamento, mas ninguém pode fazer dentro de nós o que o Teu Espírito Santo pode fazer. O Senhor é o único que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor é o único que é consolador, que anda ao nosso lado. O Senhor é o único que pode nos levar à verdade. O Senhor é o único que pode nos conduzir a Jesus. O Senhor Jesus disse isso no capítulo 14, no capítulo 16 do Evangelho de João, falando sobre a pessoa e sobre o ministério do Espírito Santo. Pai, nós não podemos prescindir, nós não podemos abrir mão da ação sobrenatural do Teu Espírito. Ó Espírito do Deus vivo, vem, o Senhor que está em nós, vem agora, trata da nossa mente, do nosso coração, trata da nossa compreensão. Ó Deus, mexe com a nossa cognição, mas também com os nossos sentimentos. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Senhor, move-nos em direção à Tua vontade. Nós sabemos que podemos ter uma certa disciplina para buscá-lo, mas isso não é suficiente. Nós precisamos do Senhor mesmo, tomando-nos pela mão e nos levando, Senhor, aos pés da cruz, para ali agradecer o milagre da vida eterna. O Senhor mesmo nos tomar pela mão e nos levar ali na porta do sepulcro vazio, de onde Jesus ressuscitou, para mostrar-nos, Senhor, que nós não estamos ligados a uma fé de mandamentos, a uma fé de princípios, mas ligados na pessoa ressurreta do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bondoso. Nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Nós Te glorificamos, porque o Senhor nos fez fazer parte da Tua igreja. O Senhor mesmo nos toma pela mão. Nós compreendemos, Senhor, que a igreja é mais do que fato social. Nós compreendemos, Senhor, que embora humanos e gregários, precisando de pessoas, nós precisamos muito de Ti. Senhor, esse tempo com o Senhor é um tempo precioso, é um tempo de exposição da Tua palavra, de explanação da Tua vontade. Então, Senhor, o Teu servo, esse que fala contigo, não tem a competência, não tem a capacidade, não
não tem unção própria. Eu clamo que o Senhor derrame sobre a vida do teu servo poder e autoridade, que sejam emanadas do teu trono de graça. E o mesmo, Senhor, para todos nós que estamos aqui para ouvirmos. O teu servo, além de explanar, quer ouvir a tua palavra. Ó Deus, com o coração aberto, com a mente aberta. Ó Deus, com mãos e pés disponíveis. Ó Deus, com a vida toda aberta, rasgada, derramada no teu altar. Ah, Senhor, nós estamos aqui por tua causa e nós não podemos marcar o relógio, Senhor, apenas da profissão de fé. Nós não podemos marcar o cartão da fé, uma presença religiosa no domingo. Nós precisamos muito do Senhor. Vem, Pai, vem sobre nós, derrama sobre nós da tua graça, abre o nosso entendimento e fala ao nosso coração. Tira de um ponto e nos leva a outro, para que em todas as coisas o teu nome seja lembrado, ele seja celebrado. E assim nós oramos agradecidos, papai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o Manual do Discípulo e do Discipulador, este livro azul que nós temos aqui também à disposição de todos e que queremos que todos tenham para aprenderem sobre o discipulado. Discipulado, irmãos, não é uma coisa nova, mas pode ser nova para nós. O discípulo é um aprendiz, e no que tange ao discipulado cristão, nós somos aprendizes de Cristo, mas não é apenas para aprender de modo cognitivo, para sabermos, mas para praticarmos a palavra de Deus. Lendo o livro Debaixo das Suas Asas, do autor John Bevere, ele cita uma coisa muito importante, que falou muito ao coração da equipe pastoral. É o seguinte: o modus operandi, o jeito que o diabo atua na vida do ser humano, é, de certa maneira, exatamente como ele se relacionou com Deus. A Bíblia diz que ele ousou querer ser igual a Deus, ele quis medir forças com Deus, e ele se tornou então escravo do engano, da oposição. Ele é um enganador, e o engano faz parte de toda a estratégia maligna para levar as pessoas a ficarem distantes de Deus. E assim como ele se rebelou contra Deus, através do engano ele quer levar cada ser humano, homem ou mulher, a rebelar-se também contra Deus. Claro que muitos de nós jamais ousarão dizer: não, eu vou tomar uma posição contra Deus. Mas o fato de ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática constitui engano. O apóstolo Tiago diz, lá no seu capítulo 1, que nós não devemos ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E ele diz: não vos enganeis, irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O grande engano que Satanás quer desenvolver na minha vida e na sua é esse engano de eu ser um bom ouvinte, um apreciador até da palavra de Deus, mas não um praticante. Que homem, que mulher gostaria de ter no seu companheiro, na sua companheira, marido ou mulher, palavras de afirmação dizendo: eu te amo, mas desenvolvendo um relacionamento extraconjugal declarado? Por exemplo: olha, não importa, eu saio com outras mulheres, mas eu amo é você. Irmãos, isso não vai colar. Olha, eu te amo, embora eu saia com outros homens, mas o meu amor é por você. Isso não cola. Não adianta a gente se enganar, porque as palavras não são as únicas portadoras das declarações da verdade. Mas nós devemos fazer com que as nossas vidas, os nossos atos, comprovem a fé que nós temos. Tiago também diz isso a respeito da fé. Olha, me mostra a fé que você diz ter através das obras que você pratica. Eu vou mostrar para você a fé que tenho através das minhas obras, e você então faça o mesmo. Isto nos diz respeito a várias áreas da nossa vida. Há diversos pontos na Escritura Sagrada em que nós conhecemos o princípio, mas não vivemos a verdade. Com relação ao discipulado, o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja um jeito dela caminhar. É interessante que Jesus disse: olha, eu estou edificando a minha igreja. E ele não nos mandou, de modo textual,
plantar igrejas, embora nós façamos isso, mas Ele nos mandou fazer discípulos. Tornou-se a nossa ação estratégica em prol da igreja do Senhor abrir novas igrejas. Mas o Senhor Jesus, quando Ele edificou a sua igreja, Ele fez através de um grupo de discípulos. E dentre os discípulos que Ele tinha, Ele chamou, após orar 12 horas, a noite toda, Ele orou para chamar 12 dentre estes discípulos para serem apóstolos. Ele caminhou com eles, Ele os ensinou por palavra, por modelo. Ele não só os ensinou, mas Ele mostrou na prática da vida dele como era fazer a vontade de Deus. E quando o Senhor Jesus morreu e foi assunto aos céus, Ele disse: olha, não lamentem, não fiquem tristes, porque o coração de vocês está triste, porque eu vou, mas eu vou por uma razão muito justa, porque se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo, mas quando eu for, então Ele enviará o Espírito Santo, e vocês devem esperar essa ocasião. Por quê? Vocês serão revestidos do poder deste Espírito, e aí então, vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na nossa região da Judéia, naquela área onde há discriminação, onde há problema relacional da Samária e até os confins da terra. E isso, de fato, aconteceu. Se você lê as Escrituras no livro de Atos, você vai ver que é uma explanação organizada, métrica, metodológica, didática, para você conhecer o desenvolvimento das coisas que Jesus começou a ensinar e fazer, cujos apóstolos, cheios do Espírito Santo, continuaram. Quando você chega no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que uma grande perseguição veio sobre a igreja do Senhor. E a igreja, a partir dos apóstolos, não é, começou a crescer. E ela, na primeira palavra, no primeiro sermão de Pedro, teve 3.000 conversões. Depois o número foi a 5.000 e assim cresceu. Há historiadores que, com base na Escritura, há uma Bíblia inclusive que menciona o termo grego como dezenas de milhares de pessoas em Jerusalém. Alguns dizem que a igreja de Jerusalém chegou a ter 50.000 membros, 50.000 pessoas, 50.000 discípulos de Jesus em Jerusalém. Mas em Atos capítulo 8 veio a diáspora, não é? A divisão desse povo devido à perseguição, e eles foram espalhados por todo o canto que havia, com exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. Nós não conhecemos uma nota textual da Bíblia dizendo por que é que os apóstolos ficaram, mas a Bíblia é clara em dizer que todos foram espalhados por todo o reino romano, e o mundo da época foi alcançado para o Senhor Jesus através de quem? Através daqueles que foram esparramados, porque estavam cheios do Espírito Santo e levavam a palavra de Deus. O discipulado se desenvolve nesse contexto, e os pequenos grupos, as células, se desenvolvem nesse contexto. E aí, irmãos, nós vemos que Deus tem um propósito de edificar um povo que lhe seja fiel, um povo que adore a Deus, um povo que reparta, compartilhe o Evangelho da graça com outras pessoas. E isto é mais fácil fazer, é mais inteligente e estratégico fazer através do discipulado. Por isso é que Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Esse portanto é muito importante. Por que ele disse portanto? Porque antes ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso eu estou dizendo: vão e façam discípulos. Ao fazer discípulos, nós estamos debaixo da própria ordem e autoridade do Senhor. Assim como o Pai enviou a Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então todos nós, irmãos, fomos enviados. E o grande avanço do Evangelho, lá no século I, não aconteceu por meio dos apóstolos, mas dos cristãos,
daqueles discípulos de Jesus. Se você for observar lá em Samaria, por exemplo, havia um contexto de rebelião entre judeus e samaritanos, quando Filipe, que não era um dos 12 discípulos de Jesus originais, cheio do poder de Deus, pregou a palavra, o que acontece? Há um mover de Deus naquela cidade. Um homem, uma vida, pôs fogo numa cidade. E aí sim, os apóstolos Pedro e João foram até Samaria para verem o que estava acontecendo. E ali validaram. Disseram, não, realmente o Senhor está aqui. E impuseram as mãos sobre aquelas pessoas. E aconteceu ali o chamado avivamento, o grande Pentecoste samaritano. Irmãos, tudo isso para dizer que de fato nós precisamos encarar a missão de fazer discípulos de uma maneira muito séria e integral. A lição de hoje fala em transformando-se um discipulador, transformando-se em um discipulador. E domingo, às 5 da tarde, 7 da noite, passado, eu compartilhei com as pessoas que eu queria, pela graça de Deus, comunicar a necessidade de nós sairmos de uma posição para assumirmos outra. Que posição é essa? Nós somos aqui uma comunidade, mas não devemos ser uma comunidade de consumo, mas devemos ser uma comunidade de serviço. Nesses dias em que vivemos, irmãos, nós estamos sendo treinados para sermos exigentes como consumidores. Hoje nós temos em nosso favor o código do consumidor, é ou não é? Até algum tempo atrás, a gente era mais maleável. A gente era mais maleável com quem nos prestava serviço ou nos vendia um bem. Mas depois do código do consumidor, tendo em vista que quem vende um bem ou serviço tem de prestar atenção no cliente, nós passamos a ser mais exigentes. É assim, as grandes corporações, aquelas que querem ser top na sua área e na sua missão, têm códigos rígidos de bom atendimento. O SAC, o sistema de atendimento ao cliente, surgiu daí. Nós queremos atender bem, fale conosco. Há empresas que, diante de um problema, elas preferem trocar o bem do que consertar o bem. Olha, se você compra tal produto e ele apresentar problemas, nós não vamos recuperá-lo, você não terá problema, traga e nós damos um novo. Tudo isso em favor do consumidor. Então nós nos tornamos ávidos, exigentes como consumidores. Isso tem razão, isso é muito bom. Entretanto, irmãos, esta mentalidade pode ser que se instale em nós para virmos para o ambiente da igreja e aqui nós deixarmos de ser comunidade de serviço para sermos uma comunidade de consumo. E aí nós passamos a exigir que as coisas aqui funcionem bem, porque eu sou consumidor. Pode parecer estranho para você, mas aqui na recepção, alguns irmãos são voluntários, ficam aqui à porta, às vezes passam um aperto. Porque eles têm uma orientação nossa aqui, por exemplo, de que as pessoas não tragam alimento aqui para dentro. É uma orientação normal. Se você for a um teatro, a alguns outros lugares, você vai ver que isso acontece. Ou, se há um momento de oração, para as pessoas aguardarem só um pouquinho, para terminar a oração e entrarem. E os nossos irmãos já passaram por vários momentos constrangedores aí. Por exemplo, alguém dizer, não, eu vou entrar. Não, mas há uma orientação, aguarda só um pouquinho. Não, eu vou entrar. Não, meu irmão, meu amado, os irmãos são dóceis, sorridentes. Espera só um pouquinho. Não, eu vou entrar. Eu sou membro dessa igreja e sou dizimista. Quer dizer, o meu direito de consumidor, meu amigo, eu pago esse trem aqui, ó, eu tenho que entrar. Eu é que mando. Aí, irmãos, há um desvio sério na mente e na prática. Isso não é apenas uma comunicação, é um valor instalado dentro da pessoa. A pessoa está dizendo, eu venho aqui para ser servido e eu pago a mensalidade do dízimo aí. Irmãos, Jesus não nos chamou para isso. Jesus disse, sendo eu o Senhor e o Mestre de vocês, lavei os pés de vocês para dar exemplo. E se alguém almeja ser grande no reino de Deus, que seja grande servindo o menor. Comunidade de serviço e não de consumo. Perdão, irmãos. Então, o propósito da nossa lição é tornando-se um discipulador, ou seja, deixando de ser consumidor para ser
discipulador. Repita comigo, por favor. Eu quero deixar de ser consumidor para ser discipulador. Vamos dizer juntos? Eu quero deixar de ser consumidor para ser discipulador. Muitas pessoas dizem: quem vai me discipular? Eu preciso de um discipulador. Vem aí, às vezes, a mentalidade de consumo. E quem você vai discipular? Não, eu não vou discipular ninguém. Há ocorrências de pessoas que querem receber atenção, porque o discipulado que nós ensinamos aqui é o discipulado regular. Toda semana um encontro de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, nesse ambiente de sigilo, de cuidado, de amor, de atenção e de serviço. Discipular para nós é amar, cuidar, servir. Amar, cuidar, servir o nosso irmão. Comunidade de serviço. E nós fazemos isso porque cremos que o discipulado é uma relação, não é, de amizade, de intimidade, debaixo da orientação e da ordem do Senhor Jesus, para que nós tragamos pessoas para o Senhor e nós atuemos de modo a dar crescimento. Qualquer pessoa, qualquer casal que recebe lá um bebezinho, fica de olho no seu desenvolvimento, em todas as áreas. Se a cognição da criança tem bom desenvolvimento, se o seu desenvolvimento psicomotor está acontecendo. Que pai não fica preocupado quando o filho não está falando naquele momento razoavelmente aguardado, se não está andando, não está falando? Todos nós. Mas quando nós recebemos uma pessoa na fé, na igreja, aquela pessoa é uma bebê em Cristo e ela precisa se desenvolver, e nós precisamos de pais e mães espirituais, gente que cuide dessas pessoas. O apóstolo São Paulo, ele chama Timóteo de um verdadeiro filho e cuida dele da mesma maneira. Discipular é cuidar de alguém como se cuida de um filho. Quantos aqui já são papai, mamãe, vovô, vovó? Levante a mão. Parabéns, todos vocês já têm grande possibilidade de se tornarem discipuladores. 99% do trabalho já foi feito, porque vocês aprenderam a prestar atenção na criança, nas suas necessidades, em esforçarem-se para atender a criança, para ajudar a criança no seu desenvolvimento. O que é um discípulo do ponto de vista cristão? O discípulo é um aprendiz, é um seguidor, é um pupilo do Senhor Jesus, que deve aprender com Ele como mestre, mas deve obedecê-lo também como Senhor. Nós costumamos nos chamar por diferentes formas. Por exemplo, fulano é salvo. O José é salvo. O que é salvo? Salvo da condenação do inferno, porque entregou a sua vida ao Senhor. Fulano já se converteu, é convertido. A conversão implica numa mudança de direção. Ele estava indo para o inferno por causa da seu desconhecimento de Deus, sua ignorância do senhorio de Cristo, mas ele ouviu, entendeu a mensagem, se converteu e mudou de vida. Convertido. Nós chamamos as pessoas de crente. Olha, fulano é crente agora porque ele crê em Deus. Desses nomes, crente é o que menos representa, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente, embora não se submeta a Deus. Costumamos dizer, fulano agora é evangélico, não é? Por quê? Tomou conhecimento do evangelho e agora ele vive segundo as normas do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, se você for procurar essas palavras na Bíblia, não vai encontrá-las. Por quê? A palavra crente aparece cerca de 15 vezes. A palavra evangélico não aparece nenhuma vez. Mas a palavra discípulo no Novo Testamento aparece 260 vezes. Se você quiser ler com vagar, com tempo, prestando atenção no significado da palavra do discípulo e do discipulado, pegue, por exemplo, o Evangelho de João e comece a ler devagar, pausadamente. Grife a situação em que Jesus está com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e você vai aprender muito. A caminhada do discipulado, irmãos, é uma caminhada que visa a transferência de vida. A minha vida se transferir para outro, como se faz com transfusão de sangue? Não. É de fato transfusão vivencial, mas é a vida de Deus. O apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz: olha, Timóteo,
aquilo que você tem recebido de mim. Eu li para vocês Filipenses 4:9 hoje, não? Diz assim: aquilo, irmãos, que vocês aprenderam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viram em mim, isso fazei. Isso é uma transferência de vida. Por quê? A vida do apóstolo São Paulo é muito clara, ela é definida em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado, e agora eu vivo. Na verdade não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É uma vida cristocêntrica. A vida é centrada na pessoa de Jesus. Tudo orbita em torno de Jesus, mas Jesus é a pessoa principal. Este é o chamado para o discipulado. Se alguém quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus, em primeiro lugar, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e então siga-me. Então, o discipulado é a transferência desse tipo de vida. E negar a si mesmo, meus irmãos, implica em renúncia diária. Essa é uma vida para o discipulado. Transferência de vida, transferência de conhecimento da palavra de Deus, prestação de contas. A Bíblia diz que nós devemos confessar, orar uns com os outros e confessar os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos sarados, curados. É normal alguém pedir perdão 1, 2, 3, 1000 vezes a Deus por um mesmo pecado, e se em sinceridade pedir 1000 vezes será perdoado, sem dúvida. A palavra é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, toda a impureza. Se confessarmos, a palavra no grego tem a ver com homologar, homologel. Então, se eu homologar, se eu confirmar, se eu ratificar, se eu concordar com Deus que eu estou em pecado e pedir perdão, com certeza serei perdoado. Mas a pergunta é: eu estou liberto? Não. Porque se eu sucessivas vezes oro pelo mesmo pecado, obviamente não estou liberto. Mas a Bíblia diz: quando nós confessamos uns aos outros, aí nós somos aperfeiçoados, nós somos sarados. Daí o valor do discipulado, essa caminhada, no nosso caso, de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, porque o discipulado acontece dentro dos pequenos grupos e acontece homem com homem, mulher com mulher. Por que é que nós temos falado tanto em discipulado, meus irmãos? Pelo fato de eu estar na coordenação do seminário batista da nossa cidade, na coordenação do comitê gestor, e também estar dando aula, eu tenho que voltar a muitos livros na história, e eu tenho sido muito abençoado nessa pesquisa. Por exemplo, nós falamos do discipulado como algo fundamental, e o discipulado e o pequeno grupo têm tudo a ver. Por volta de 1750, a partir de 1709, quando nasce o protagonista, mas em torno de 1750, havia 2 homens muito importantes na Inglaterra. Eles eram ministros anglicanos. Um chamava-se George Whitefield. Ele era jovem na época em que eu o situo na história. Ele tinha cerca de 21, 22 anos. Era franzino, pequeno, tinha problema pulmonar. Mesmo assim, ele era cheio do Espírito Santo e se tornou o príncipe dos pregadores ao ar livre, sem microfone, sem recurso tecnológico. Ele falava para milhares de pessoas. Milhares. Alguém, Lincoln, ouvindo-o quando ele pregava nos Estados Unidos, fez até um exercício empírico, muito simples, mas para ver até quando eu ouço esse homem. Então ele começou a dar um passo: estou ouvindo. Outro passo: incrível, estou ouvindo. E ele foi dando passos para trás, e ele fez então um cálculo, isso o Lincoln, de que a voz de George Whitefield podia alcançar cerca de 14.000 pessoas sem uso de tecnologia. Príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele levou multidões ao Senhor Jesus. Num único mês, em cerca de 15 dias, porque ele pregava várias vezes ao dia, ele levou a soma de cerca de 280 mil pessoas.
280 mil pessoas em cerca de 15 dias. E durante o momento de manifestação da graça de Deus e o apelo para aceitarem a Cristo como Salvador, milhares de pessoas vinham à frente. Que coisa incrível. George Whitefield, quando teve que ir para os Estados Unidos, ele se preocupou, mas quem vai ficar fazendo o meu trabalho? Então ele entrou em contato com alguém com quem ele já convivia num pequeno grupo, chamado Clube Santo, que era John Wesley. E então ele disse: John, eu queria que você fosse comigo, não é? Ver o trabalho ao ar livre. O John, que era ministro anglicano, ele chega no seu diário a dizer: olha, eu não sei se isso é muito certo, porque não me ocorre, será que é certo alguém aceitar a Cristo fora do templo? Dúvida de John Wesley. E ele lutou consigo mesmo, porque nós estamos aqui, irmãos, numa sociedade que pode se transformar de consumo, e nós podemos nos acostumar e até achar que só se faz a coisa desse modo. É aqui que se prega o evangelho. Mas depois de alguma relutância, John Wesley foi com George Whitefield ver um culto ao ar livre. Ele ficou impressionado. A sociedade de então na Inglaterra, no início da era industrial, havia um êxodo rural, muita gente na cidade, empilhada. A mão de obra era quase escrava nas indústrias, a ponto de crianças de 3 anos de idade ajudarem seus pais. O cenário sociológico era terrível. Muita brutalidade, muita violência. Algumas pessoas de uma mina bebiam tanto e eram tão anarquistas, não no sentido político, mas de fazerem coisas terríveis, que numa ocasião pegaram um sujeito que tinha sido sepultado, tiraram o camarada da cova para esquartejá-lo através de brincadeiras. Esse era o cenário. Povo rude, povo duro. E George Whitefield, pregando pelo poder de Deus, e John Wesley viu transformação desses homens. Houve uma comoção nacional, um avivamento chamado avivamento wesleyano. E o que aconteceu? Um falava a milhares e o outro começou a falar aos milhares. O George Whitefield foi para os Estados Unidos e o John Wesley ficou. Só que John Wesley começou a perceber que havia alguma coisa a mais a fazer. Não é só dar à luz a criança, não é só fazer o parto, mas é cuidar da criança. E ele não quis ver só pessoas levantando a mão dizendo: eu aceito a Cristo. Ele começou a reunir essas pessoas fora do culto, num grupo pequeno chamado classe. E ali é interessante que nos livros mostram que ele tinha listas de perguntas, como nós usamos no discipulado. Como é que vai a sua vida com Deus? O que você está tendo dificuldade de vencer na sua vida? Muito interessante, lindo, lindo, lindo o cuidado pessoal com as pessoas. E aí, irmãos, isso foi crescendo e crescendo, e depois ele criou um segundo grupo, uma sociedade de supervisão. Então, na verdade, ele criou célula, criou supervisão, e ele era muito metodológico. Ele fazia as coisas, ele foi um revolucionário na área da educação, inclusive, John Wesley. De maneira que tudo era organizado, e a igreja começou a passar por um outro momento, onde anunciava o Senhor, mas dava edificação às pessoas que continuavam. Isso aconteceu de tal maneira que houve um despertamento missionário, e aí não só a evangelização, mas as obras sociais foram atendidas. Houve mudança radical na sociedade, e os historiadores dizem que o movimento wesleyano foi uma revolução na Inglaterra, que perdurou de modo direto durante 100 anos. Houve uma convulsão social de amor, de atendimento, de cuidado, por causa do evangelho. O avivamento foi a mola propulsora que trouxe a voz profética da igreja, e a igreja foi sal e foi luz, fez diferença na Inglaterra por 100 anos, e hoje existe milhares de igrejas metodistas. E por que o nome metodista? Porque ele era metódico, organizava o sistema da igreja da maneira que as pessoas eram cuidadas. Agora, olha só que coisa interessante. Depois de alguns anos, sem se verem, George Whitefield encontra com um discípulo de John Wesley. John Wesley deixou, fazendo o trabalho dele, 300 pregadores ao ar livre, 300 pregadores itinerantes. E um desses estava com George Whitefield, e ele perguntou: John, você ainda é um wesleyano? E o John disse: sim, graças a Deus, eu caminho com John Wesley, eu tenho aprendido com ele, Deus o tem abençoado, eu tenho a alegria de ser um dos seus pregadores.
Então George Whitefield, aquele que ganhava milhares, disse: quero te dizer uma coisa, John, eu levei milhares de pessoas a Cristo, mas elas sumiram como água na areia. Eu levei milhares de pessoas a Cristo, mas eu olho e elas sumiram como água na areia. Mas o John Wesley não, ele fez o que era melhor, e por isso os frutos do seu ministério permanecem até hoje. Diga glória a Deus, igreja, mas diga glória a Deus com vontade mesmo. Você viu a diferença? 2 homens usados por Deus sem problema, sem dificuldade, 2 homens muito usados por Deus, mas um tratou através de método, cuidado e amor do crescimento das pessoas, fez uma revolução na sua nação de modo direto durante 100 anos e perdura até hoje. Irmãos, os historiadores dizem que a revolução wesleyana na Inglaterra pode ser comparada com a Revolução Francesa, que veio algumas décadas depois. Só que a Revolução Francesa foi política e armada, com milhares de mortes. Uma revolução sangrenta. Olha o que o Evangelho pode fazer, irmãos, por uma cidade. Olha o que o Evangelho pode fazer por um estado. Olha o que o Evangelho pode fazer pela nossa nação. Uma revolução. É por isso que nós estamos orando e nós queremos jejuar, queremos buscar a Deus, para que cada um de nós faça parte de uma célula. Já saia desse lugar sem deixar esse lugar. Além de estar aqui no culto, esteja semanalmente numa célula. E lá compartilhe a vida. Lá se propõe a servir e a ser servido. E lá dentro da célula aconteça o discipulado, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. E o cuidado semanal deles se encontrarem para orarem juntos, para lerem a Bíblia juntos, para compartilharem suas necessidades. E aí então deixar o Espírito Santo fazer uma obra transformadora. Na página 70 desse nosso manual, há uma instrução tão simples, e eu vou terminar em 3 minutos, meus amados. Na página 70, o nosso manual tem dicas de como fazer o discipulado homem com homem, mulher com mulher. Na página 70 aqui, eu tenho dos homens casados, por exemplo. Número 1, procure desenvolver um relacionamento íntimo com o seu discípulo. Seja um amigo. Enfatize que ele pode abrir o seu coração e tudo que acontecer entre vocês vai ser totalmente sigiloso, a menos que ele consinta em que você peça ajuda, em alguns casos. Ore pelo discípulo pedindo a presença do Espírito Santo, sabedoria total e transparência antes do encontro de discipulado. Faça a pergunta: como é que você está, meu amado? Ouça bem a resposta. Quer dizer, não fique dando tesourada, vomitando versículos bíblicos, dizendo: não, você não pode, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia... Não, não aponte o dedo, estenda a mão. Não aponte o dedo, estenda a mão nas lutas que o nosso irmão, a nossa irmã tem. Você tem algum assunto que gostaria de conversar comigo? Eu posso te ajudar. Se tiver, deixe-o abrir com toda a liberdade, seja um bom ouvinte. E no seu espírito ore: Senhor, como é que eu vou ajudar o meu irmão? Como é que eu posso fazer? São dicas, falei de 2, falei de 3, aqui tem 70, tem 17, 25, 32, dezenas de dicas para você fazer o discipulado, homem com homem, mulher com mulher. Deixe de ser, irmão, um consumidor. Se torne um discipulador. Deus quer fazer uma revolução na nossa igreja, na nossa cidade. E irmãos, Deus sabe o meu coração, não é para essa igreja crescer, não é para a gente ser poderoso, nada. É para a gente cumprir a nossa missão de alcançar vidas para Jesus e cuidar bem de cada pessoa. O apelo do Espírito de Deus a mim, a você, é que nós deixemos de ser consumidores de religião, de fé e de culto, para sermos praticantes da palavra de Deus, de consumidor até virarmos um discipulador, cada um de nós. Vamos ficar em pé e eu vou orar. Passei 2 minutos e 54 segundos, quero pedir perdão a você por isso. Pai, no nome do Senhor Jesus, só o Senhor, não tenho dúvida alguma, só o Senhor, pelo teu Espírito poderoso, amoroso, consolador, paráclito, companheiro, aquele que está ao lado de alguém, pode nos levar a sair de um ponto para outro, deixarmos de sermos consumidores de religião, fé e culto, para sermos discipuladores, gente que serve, gente que abriga,
gente que não aponta o dedo, mas estende a mão, gente que é simples, gente que não está pronto, mas quer melhorar. Oh Deus, pela tua graça, pelo teu amor, derrama sobre nós uma unção tal, uma visitação tão poderosa, que os nossos corações sejam redirecionados e nós não criamos apenas no evangelho da pregação, mas do acompanhamento, da assimilação, da consolidação. Faz isso, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que todos nós sejamos amadurecidos e para que muitos venham ao conhecimento da graça, do poder e do amor do Salvador. Nós queremos orar em favor dos nossos irmãos que aqui estão e suas famílias. Abençoa-os no retorno ao seu lar, que eles sejam felizes, que onde eles estiverem, a graça do Senhor os acompanhe, que eles sejam uma expressão muito clara do perfume do Senhor Jesus Cristo, que lá na repartição pública haja um perfume da vida do nosso irmão, da nossa irmã, que lá em casa haja o perfume de Cristo, na vida do marido, da mulher, dos filhos, dos pais. Senhor, vai além de nós, porque nós carecemos demais do Senhor, e continua fazendo esta boa obra que o Senhor começou em nós até o dia de Cristo. Nós oramos agradecidos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Muito obrigado, perdão pelos 5 minutos de atraso. Vão na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Quem não pegou o seu livro, pegue agora. Se você puder acertar lá no balcão, você acerta. Se não, dê lá o seu nome dizendo: vou acertar depois. Mas não deixe de levar, porque amanhã começamos a nossa jornada de jejum e de oração. Você que é nosso convidado, muito obrigado. Deus abençoe você.